Atordoe seus pés, junte as mãos. Vamos dar as boas-vindas ao papai para nos abençoar. Essa noite. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Glória a Deus. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Sente-se. Agora, os seguidores de coração de Jesus são seguidores fervorosos do melhor tipo de pastor e pastoreio. E a fórmula para isso é péssima. O pastoreio deve acabar. Tudo bem. É assim que se escreve a palavra Shebe. O pastoreio deve de fato acabar. Não é como você pensou. É S-H-H-A-B-B-I-E. Shabi Shepherding é a grafia normal e correta para a palavra pastoreio, que se refere à prática de guiar e cuidar de rebanhos de animais. Esta é a forma padrão e amplamente aceita de escrever essa atividade. E então, com isso, a explicação deve finalmente e completamente acabar. Você entendeu? O pastoreio ruim, aquele que é prejudicial e negligente, deve de fato acabar completamente. É imperativo que essa prática seja erradicada. S-S-H-H-A-B-B-I-E, que representa a esperança e a promessa de um futuro melhor. Amém. A palavra must se soletra M-U-S-T e a palavra go se soletra G-O. É importante notar que cada letra é pronunciada individualmente para formar as palavras. Eu adoro isso. Você também gosta? Agora, o conceito de Shabi Shepherding pode ser minuciosamente descrito como algo profundamente deteriorado, completamente desgrenhado, irremediavelmente arruinado, intrinsecamente desprezível, moralmente baixo, extremamente descuidado, inerentemente cruel e, em essência, uma versão de qualidade inferior e lamentável do pastoreio e do trabalho pastoral. É crucial entender que todo pastoreio que se enquadra na categoria de Shabi é, por definição, um pastoreio inferior e inaceitável. E estamos firmemente declarando que este pastoreio inferior e inadequado deve, sem dúvida, chegar ao seu fim. Amém. O pastoreio Shabi é um pastoreio que mostra sinais evidentes e claros de negligência. Quando algo está em um mau estado, você nota a negligência. Muitas coisas na África são precárias. As estradas, os quiosques e os edifícios que os rodeiam. Muitas coisas são ruins, verdadeiro ou falso. E apresenta sinais significativos de negligência ou desgaste. Desgaste considerável. Tudo bem, sim. O pastoreio medíocre pode ser descrito como algo profundamente deteriorante, completamente desleixado e totalmente ruinoso. Você conhece o Bedraggled? Esfarrapado, um pastoreio sujo e desgrenhado, um pastoreio ruinoso, um pastoreio desprezível, um pastoreio vil, um pastoreio irrefletido, um pastoreio cruel, um pastoreio e um trabalho pastoral de má qualidade. Amém. Ruim. O pastoreio deve acabar. Amém. Você está aí agora? Sim, meu querido amigo, presente e atento. Número 1, sim. Essas são as variações do mau pastoreio, ou seja, as diferentes formas como ele pode se manifestar. 1. Os padres que não trabalham com o coração devem ir embora. Amém.
Portanto, nós não queremos pastores que não trabalhem verdadeiramente de todo o coração e com sinceridade. Amém. Malaquias 2:1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirdes e não propuserdes o vosso coração a dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, eu lançarei sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei suas bênçãos. Sim, eu já as amaldiçoei e as amaldiçoei, porque vocês não levam isso a sério no coração. Porque vocês não levam isso a sério no coração. Veja, vocês não levam as coisas a sério no coração. Vocês não estão fazendo isso de coração. É por isso que dizemos que na igreja First Love, quando você é pastor e não faz de coração, veremos pelo sistema que estabelecemos até dezembro que você não está levando isso a sério no coração. E você não será mais pastor em janeiro. Na verdade, não será em janeiro, será mais para o início de fevereiro. Por volta do início de fevereiro, você sairá. Sim, porque geralmente estamos de recesso em janeiro. Então, quando voltarmos, os pastores negligentes irão embora. Eu adoro isso. Eis que corromperei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes. E alguém vos levará com ele. E sabereis que enviei este mandamento a vós, para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meu pacto foi com ele, Malaquias também. Meu pacto com ele era de vida e de paz. Amém. E eu lhe dei esses pactos com ele por causa do temor com que ele realmente e verdadeiramente me temeu. Amém. E teve temor diante do meu nome. A lei da verdade estava em sua boca e nenhuma iniquidade se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e com retidão e não afastou muitos da iniquidade. Ele está muito irado com os sacerdotes e os pastores estão repreendendo-os severamente. Então ele diz: pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, como um bom pastor, muitos de nós aqui já somos ou estamos nos tornando pastores, ele diz: seus lábios devem guardar o conhecimento. Amém. E ele diz: eu enviarei uma maldição sobre vocês e amaldiçoarei suas bênçãos. Eu já as amaldiçoei porque vocês não levam isso a sério no coração. Vocês não estão fazendo isso de coração. Amém. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Meu filho, por favor, dá-me agora o teu coração e os teus olhos observem com toda a atenção os meus caminhos. Deus está pedindo o seu coração como um verdadeiro pastor, não apenas o seu rosto. Então nós não estamos tão preocupados se você está fisicamente presente ou não, mas sim com a sua sinceridade. Deus não está tão preocupado se você está presente ou não, mas sim se o seu coração está com Ele. Seu coração deve estar com Deus. Portanto, não queremos pastores que estejam apenas interessados em ter o título de pastor, desfilando por aí com ternos cinza chumbo. Porque pastores de primeira viagem não usarão preto, usarão ternos cinza chumbo. Eu adoro isso. Você gosta disso? Então, irmãos e irmãs, Deus está realmente dizendo que pastores que não trabalham completamente de coração precisam ir embora de suas posições.
Ele disse que de forma repugnante e intencional vai espalhar fezes no seu rosto, vai defecar de maneira abjeta e nojenta diretamente no seu rosto, e que isso será um tipo de diarreia líquida e extremamente desagradável, escorrendo e sujando completamente o seu rosto, um ato de humilhação e repulsa. Porque você realmente não trabalha de coração mesmo. Você entende a mensagem que está sendo pregada? Quantos aqui vão trabalhar de coração para Deus? Pastores negligentes são aqueles que não trabalham de coração. Não vem do coração deles. É só algo do tipo, mais rápido estaremos lá. Sabe, uma vez eu liguei para um irmão a quem eu havia ungido como pastor e ele costumava vir só para um culto. E eu liguei para ele e disse, olha, eu realmente não entendo o seu papel como pastor. Quando você vem e senta aqui durante eu sento ali, termino o culto e você vai para casa. O que faz de você um pastor? Por que você é chamado de pastor? Sim. Quero dizer, se você pensar nisso lá no fundo do seu coração, o que você está fazendo? Isso é pastoral? Quero dizer, você deveria se perguntar do fundo do meu coração, por que um título desses deveria ser aplicado a alguém como eu? Se você for honesto no seu coração. Não há nada de pastor em você. Por que deveríamos ter dificuldade em chamá-lo para uma reunião? Se você é um pastor ou um ancião ou um chefe dos anciãos ou um pastor, o fato de estarmos lutando mostra que vocês não estão trabalhando com o coração. E o pastoreio miserável deve acabar. Todas as versões de má qualidade de pastoreio até dezembro. Você vê que isso vai acontecer depois do feriado de janeiro. Fevereiro. Não, é isso. Shpi. Durante o Ramarã, os pastores de ovelhas partirão e a facilidade com que vocês forem nomeados será a facilidade com que vocês serão removidos. Viu como a consulta foi fácil? Estava fluindo. O removedor ficará fluindo assim. Eu amo isso. Todos os pastores estão sendo monitorados através das evidências do seu trabalho. Sim. Este é um sistema completamente novo. Não tenho certeza se devo contar a todos sobre todas as coisas que estamos realmente fazendo ou não. Talvez não. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Eles sabem? Eles não. Os novos pastores sabem. Os líderes sabem. Sim. Sabe, por exemplo, se você estiver aqui, nós não verificamos. Rocco, mas nós temos. Você deve fazer o check-in. Você fez o check-in. Vocês fizeram o check-in, você faz o check-in e sabemos você aqui. Se você não fizer o check-in, fora. Sim. Não, nós não fazemos perguntas. Nós não fazemos reuniões sobre as suas coisas. Dezembro vai dizer tudo. Não há mais reuniões sobre se você está por perto ou não. É melhor você garantir que fez o check-in. Sabe o que eles têm que fazer o check-in? Sim, eu realmente adoro isso. Eu adoro isso de verdade. Zacarias, o 11º capítulo. Zacarias capítulo 11, versículo 17. Uma passagem bíblica de grande importância e relevância para o nosso estudo e reflexão de hoje. Os pastores ídolos devem ir. Ídolo.
Ai do pastor ídolo que abandona o núcleo do seu rebanho. A espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Eu te disse, há médicos para o olho direito. E seus braços ficarão completamente secos. E seus braços ficarão completamente secos. E o seu olho direito ficará completamente escurecido. Os que pastoreiam devem ir embora. Você é um pastor, você tem um ídolo. E o seu ídolo é o dinheiro. Quando se tratava de seguir uma garota até a cidade de Kumasi, você a seguia até lá, até Kumasi mesmo. Então, quando se trata de ir a uma reunião em Kumasi, você inventa a desculpa perfeita. O seu ídolo te chama e você vai. Esses são pastores com ídolos que os adoram de fato. Um dia uma certa moça se casou com um certo irmão. E o irmão dele era um verdadeiro volteirense. Um dia a mãe do irmão veio visitar. Quando ela terminou a sua visita, foi embora. Depois da visita, a irmã estava mexendo no guarda-roupa. Acho que ela estava arrumando e viu algo. Todas as minhas histórias são verdadeiras. Posso até te dizer o lugar. Quando ela viu aquilo, ela disse: "Ei, o que é exatamente isso?" Ambos eram realmente cristãos nascidos de novo. Sim, ambos eram verdadeiramente cristãos nascidos de novo. O irmão disse com um sorriso no rosto: "Minha mãe, a pessoa mais querida, trouxe isso para nós." Como você consegue realmente manter essa coisa funcionando? Você sabe o que é lega? Lega é um policial espiritual, de fato. Não sei se era uma chave de perna, mas era alguma coisa. Uma espécie de segurança residencial. Iol. Silêncio, silêncio. Ambos eram cristãos. E então o irmão foi confrontado diretamente pela sua esposa. E ele, em sua defesa, disse claramente: foi a mãe dele que trouxe isso, ela que o fez. Como sua mãe pode trazer isso? E ele disse: na família, esse é o Deus deles. E o dever é que vai passando para cada membro guardar. Não sei se são 2 anos que cada um tem que guardar. E agora é a vez dele. É uma rotação. Isso se tornou algo muito, muito grande. Todos eles são cristãos nascidos de novo.
Então veja, as pessoas têm algo além de Deus, algo em que acreditam. E isso é apenas uma coisa física. Um dos deuses mais mortais que está se multiplicando é o dinheiro. Porque você não pode vê-lo na forma de um objeto, como aquela mulher que abriu a porta e disse: "Ei, o que é isso?" É uma segurança doméstica. Espero que nenhum de vocês esteja segurando o amuleto da aldeia. Não, vocês riem, mas vejam que alguns de vocês, quando vieram para este lugar, receberam alguma coisa muito importante. Guardem isso com muito carinho, pois vai te ajudar a passar por esta situação difícil e vocês estarão completamente seguros. Sim, meus queridos companheiros e irmãos da área voltariana. Não é verdade, meus amigos? O que estou dizendo? Não é verdade? Não é verdade? Já não é verdade? O que acontece? Conte-nos. Depressa, depressa. Se apresse. Pastor Della, conte-nos. Este é seu primeiro pacher como pastor. Principalmente você. Você tem muitos deuses. Eu sei onde eu moro. Sim, apenas 2 casas. Depois do expediente há um certo Deus. Tem tipo um Deus gêmeo. Gêmeo? Sim, com 2 faces. Uma voltada para este lado e a outra para... e a minha própria casa também. Quero dizer, há muitos deuses por lá. Quero dizer, é uma casa de família. Casa de família? Sim. Meu avô era chefe, então ele tinha muitas mulheres. E eu me lembro muito bem que quando eu era criança, quer dizer, eles Olha, se eu vir qualquer coisa além deste alto-falante, eu vou vir e te demitir. Só não fale. Eu não sei exatamente o que eles fazem, mas eles meio que instalam um menino jovem como, não sei, um sacerdote para qualquer uma das divindades por perto. Então eles escolherão apenas um garoto. Vemos essa pessoa como uma pessoa de muita sorte entre todos nós. Uau. E Você foi o sortudo? eu nunca estive aqui. Que sorte mesmo. Então eles colocam uma touca na sua cabeça e você nunca mais vai tirar esse copo. Mesmo quando você vai tomar banho, você ainda o mantém. E eles? Eles fazem um festival para toda a vila. E você é o centro das atenções. Mais ou menos. Então eu me lembro que quando era criança eu costumava invejar o melhor. Se ao menos eu fosse essa pessoa, esse tipo de coisa. E todos nós, os jovens, todos nós realmente queríamos ser alguém assim. E quando você tira a touca da cabeça dele, quero dizer, você tem que estar lá para ver. Eles têm que vir e realizar muitos rituais. E você estará lá. Mesmo que sejam 2 dias, você não vai sair daquele lugar. E você não vai comer, não vai fazer muitas coisas. Então, Quando você está viajando e voltando, eles podem te dar algo para levar? sim, eles fazem dessas coisas. Muito disso. Como é o quê? Às vezes é na forma de miçangas delicadas ao redor da cintura. E talvez uma corrente ou algo assim, ou algo do tipo. Natan, é verdade que às vezes é um Deus em pessoa ou uma manifestação divina? Sim. Eles amarram coisas, talvez um tecido com algo ao redor. E então você coloca o tecido e, por exemplo, você pode usar isso. Algo. Coloque-o sempre em seus backups. Principalmente curries, é isso que eles usam. Sim. Às vezes você está comendo os relógios, veja que a cálice chegou. Sem saber do feitiço no relógio, é por isso que você continua voltando para comprá-lo. É por isso que orar antes de comer. Lembro que eu estava na casa do meu pai e então uma mulher veio falar comigo. Ouvi dizer que eles fazem algum tipo de feitiçaria por aqui. Ela quer. Tipo, alguém a ofendeu e ela realmente quer muito vir. Ela de fato quer vir de verdade. Ela viu a pessoa sair do local. Então ela soube que havia alguém por ali nas proximidades. Se eu puder direcionar isso para a polícia, seria de grande ajuda. E eu disse, eu não conheço ninguém assim. Natan, você sabe que o que ele está dizendo é verdade. Conte para nós.
É verdade. É muito verdade. Em toda família sempre haverá uma única pessoa, mesmo que você já saiba. Desde o advento do cristianismo na região, nem todos os membros da família agora pertencem a ele. Mas em toda e qualquer família, sempre há um tio ou uma tia que possui um poder muito grande e influente. E todos na família têm medo dele ou dela. Então as próprias irmãs e irmãos dele não se aproximam porque agora se tornaram cristãos. Mas mesmo depois de você ser cristão, o medo é que não se deve chegar perto desse tio porque ele pode acabar com você. E se alguém morrer na família, a ideia é que o tio está acrescentando mais anos à sua vida ao tirar a daquela pessoa. E geralmente, quando estão morrendo, você percebe que é o mais velho, provavelmente depois dele, ou talvez o mais velho da família. Então é quase como se ele fosse viver mais tempo. E isso acontece. Você pode até perguntar para Adela. Tenho certeza de que ele também tem a mesma experiência, ou até mesmo ela também. Também há um tio assim em uma família, ou uma tia assim. E até na minha própria família nós também temos um assim. Então, nós apenas... É por essa razão que quando uma pessoa se chama dela, pode não ser um nome muito bom. Porque quando você diz Salvador, qual Salvador é esse? São esses deuses que estão salvando eles. Sim. Então, quando dizem Salvador, na verdade estão chamando aquele Deus de Salvador, o que é uma designação importante. O I significa Salvador. Sim. E cristãos. Então, eles temem isso ainda mais profundamente do que temem a Deus, o Criador de todas as coisas. Qualquer poder que esteja se manifestando contra você ficará cego hoje, em nome de Jesus. Aleluia. É por isso que vocês devem ser fortes no Senhor. Você pensa que é uma era moderna, mas vê que tudo isso está sendo praticado na prática. E ele diz, ai do ídolo, pastor. Não ídolo, ídolo. Um pastor com um ídolo. Então eu conjuro todos vocês, especialmente aqueles que têm nomes de deuses como seus nomes, e também aqueles que utilizam amuletos de proteção e talismãs poderosos, búzios divinatórios, correntes simbólicas, itens diversos e coisas que foram amaldiçoadas ou que carregam energias negativas. Que os deuses abandonem completamente isso em nome de Jesus Cristo e se afastem definitivamente da maldição que os assola. Sim. Você vê que nesses lugares, o tipo de doenças que você vê não é visto em nenhum outro lugar. Mesmo em Kipu, eles notaram que os tipos de doenças que estávamos contraindo de certas partes de Gana eram muito surpreendentes. Sim, doenças muito estranhas. Se você for ao Haiti, verá que o Haiti é metade de uma ilha, mas o Haiti é marrom, a outra metade é verde. Onde está Ruel? Sim, ele está localizado do outro lado do Haiti. É verdade, isso mesmo. Você sabia disso? Sim. Quando você olha. Venha aqui. Quando você olha numa versão aérea do mapa, vê que o lado da República Dominicana é verde e o lado haitiano é de um tom amarelado, meio amarelo. E então há como se fosse uma linha. Você pode ver que há uma linha na mesma ilha. A mesma ilha. Chama-se Hispaniola. Sim. Então você pode perceber que existe uma fronteira natural porque há uma linha onde o verde termina e o amarelo começa. E o que eles fazem do outro lado? Eles praticam voodoo do outro lado. Na verdade, eu estava em uma aula de espanhol e temos alguns haitianos na turma. E um cara, ele chegou, eu estava olhando para ele, ele tirou algo do bolso. Estava embrulhado em um pano e, quando abriu, era como uma pequena escultura de madeira de um bebê em posição fetal. E então, todas as meninas da sala começaram a esfregar o bebê de madeira. Eu não sabia por quê. Elas eram todas haitianas. Então eu olhei pra ele tipo, o que foi isso? Ele apenas olhou pra mim
sorriu, depois embrulhou de novo, amarrou e colocou de volta no bolso. Então, aqueles de vocês que não oram. Sim, vocês ficariam realmente surpresos com o que as pessoas estão fazendo bem debaixo do seu próprio nariz. E você pode até achar que é algo natural, mas não é nada natural, de forma alguma. É espiritual. Então, todos nós aqui devemos nos livrar de todas as formas de amuletos e qualquer outra fonte de poder. E você deve rejeitar qualquer outra fonte de poder ou qualquer outra fonte de influência na sua vida, em nome de Jesus. Estou dizendo isso porque há pessoas assim aqui. Não estou falando em vão. Há pessoas assim aqui. Na verdade, quando fui à região de BA, percebi que os pastores têm mais medo do Juju do que de Cristo. Quero dizer, pastores cristãos, tipo, eles realmente respeitam isso porque cresceram no meio disso. Eles têm um certo e compreensível medo disso. Mas você deve crescer em força, em poder e em resiliência e rejeitar toda e qualquer influência maligna, todos os poderes nefastos e as radiações prejudiciais que vêm dessas coisas verdadeiramente malignas e declarar poder contra poder com autoridade e convicção em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Aleluia, indeed. Número 3. Os pastores tolos devem ir. Pastores miseráveis devem ir embora, significa que pastores tolos devem ir junto com seus instrumentos. Zacarias capítulo 11, versículos 15. E o Senhor me disse: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato. Toma ainda contigo os instrumentos de um pastor tolo, um pastor que não tem sabedoria alguma. Pastores tolos que não são cheios da sabedoria de Deus, que não são cheios da palavra de Deus, devem ir embora. Não queremos pastores que não sejam cheios da sabedoria e do Espírito de Deus. Pastores que não visitam, de fato, também devem ir embora. Zacarias 11:16 diz, de forma muito clara e enfática: pois eis que levantarei um pastor na terra que não visitará os que estão cortados. Foi um castigo severo e justo para o povo que eu traria um tipo de pastor que não visita, um pastor que negligencia seu rebanho e suas responsabilidades. Ele também não buscará o jovem, nem curará o que está quebrado, nem alimentará o que está parado. Mas ele comerá a carne dos gordos e rasgará as suas roupas em pedaços. Pastores que não visitam devem ir embora. E estamos prestes a declarar nossa Semana Nacional de Visitação. Sim, sob nosso pastoreio, pastores que não visitam devem ir embora. Nós fazemos uma semana nacional anual de visitação, onde todos os membros da igreja vão sair para visitar durante toda a semana, para visitar todos na igreja inteira em uma única campanha. Número 5. Pastores que não buscam devem ir embora. Pastores que não procuram e não vão atrás das pessoas devem ir embora. Devem o quê? Ir embora? Devem o quê? Devem o quê? Devem o quê? Ir embora? Qualquer pastor que não visita as pessoas, que não as busca. Quando nós dizemos buscar, estamos nos referindo a um esforço contínuo. Então que eles vão para o inferno? Não, eles não devem ir para o inferno. Nós é que devemos procurá-los.
Encontre-os na grama, encontre-os nas montanhas, encontre-os em seus quartos, encontre-os em suas casas, encontre-os onde quer que estejam. Zacarias 11:16. Este é um dos castigos que ele disse: estou enviando um tipo de pastor que não buscará o jovem. Você não buscará porque é jovem e inexperiente. Não, ele não buscará porque as pessoas geralmente não visitam pastores que são considerados menos estabelecidos ou influentes na comunidade. Em dezembro, seu nome aparecerá na lista de pessoas e nós a publicaremos em nosso site. Você não é mais pastor, não. Remova sua foto e nunca mais a coloque em nosso site de pastores First Love. Veja, no site do First Love todas as suas fotos estarão lá. Pastores do First Love, pastor, este último dezembro, o pastoreio deve de fato acabar. Quantas pessoas teriam sido encontradas se você tivesse ido em sua visitação e procurado? Agora não buscamos, chegamos alegremente, fluindo, hey yeah, caráter. Estamos indo para o acampamento Ye, este salão estará 2 vezes mais cheio. Se todas as pessoas vierem ao acampamento, virão 2 vezes. 2 pessoas que realmente precisam ser procuradas para pastorear é um trabalho árduo e contínuo. Se você não está preparado para trabalhar, viva-o agora. Amém, sim. Número 6. Os pastores que não se alimentam a si próprios de forma adequada devem ser afastados. Não o quê? Os pastores que se alimentam devem ser removidos. Pastores que não alimentam as ovelhas. Quando ensinamos as pessoas a partir dos livros e lhes ensinamos escritura após escritura, você vê quantas escrituras eu estou lhe ensinando. Mais escrituras. Pessoas que não alimentam as ovelhas devem ir embora. Ele diz que eles se levantarão. Essa é a punição que eu vou aplicar. O tipo de pastor. Ele não visita, ele não procura ativamente os jovens. Os jovens são pessoas recém-convertidas que não estão aqui há muito tempo. Eles realmente precisam ser procurados. Eles precisam de mais incentivo, mais visitas e procura por eles. Deixe-os ir para o inferno. E ele disse: vou trazer um vira-lata para a terra. Este é o tipo de pessoa que estou trazendo como pastor na Esperança Poli, em Cabo Poli, em Lagon, em tecnologia e trazer. É uma punição severa para Taquer. É uma punição para Confra API. É uma punição para Ropei trazer uma pessoa assim que não alimenta, que fica completamente parada, sem qualquer movimento ou iniciativa própria. O próximo ponto a ser abordado e discutido é pastores que comem as próprias ovelhas. Mas ele comerá a carne das gordas e despedaçará as suas garras, comendo as ovelhas, engolindo as ovelhas, devorando-as completamente. O que significa comer as ovelhas? Comer é o que? Consumir, absorver, alimentar-se, satisfazer o seu estômago, preencher os seus desejos. Você não pode usar suas ovelhas para satisfazer seus desejos quando as vê.
Eu sinto um pouco da minha fome. É por isso que algumas pessoas não gostam que jovens sejam pastores, porque acham que eles vão comer as ovelhas. É como se ao invés de alimentá-las, eles fossem comê-las. Você vai comer as ovelhas? Mesmo que você sinta vontade de comê-las, você vai comê-las? Com a ajuda do Senhor, sim. Não pense que são apenas os irmãos que também comem, não. As irmãs pastoras também comem barato. Um dia eu estava perguntando a um dos nossos pastores, com uma certa curiosidade e preocupação: por que você tem se envolvido de forma tão constante e notória com a fornicação? Todas as minhas histórias são verdadeiras. Eu sei. Eu conheço vários irmãos, muitos deles, que infelizmente foram tragicamente comidos por algumas irmãs pastoras muito influentes e poderosas. Eles ficaram realmente chocados. Eles achavam que tinham visto uma pastora maternal e gentil. Agora, pastores abomináveis, A-B-A-B-A-B-H-O-R, pastores abomináveis que são verdadeiramente detestáveis, devem ir embora. Zacarias 11:8. Esses pastores também são eliminados em um único mês, e minha alma os detestou profundamente, e a alma deles também me abominou completamente. E eu disse: não vos alimentarei. O que morrer, que morra. E o que for para ser eliminado, que seja eliminado, e os demais comam cada um da carne uns dos outros. Minha alma os detesta. Esses 3 pastores, diz o texto, serão 3 pastores que eu eliminarei em um mês. Minha alma os detestava e a alma deles também me aborrecia. Você vê? Então Deus está dizendo claramente: há algumas pessoas que eu simplesmente não consigo suportar. Pastores que Deus não suporta devem ir embora. Número 10, 9 pastores impiedosos e sem escrúpulos devem ir embora. Zacarias chapter 11, verse 5. Cujas posses os matam e eles mesmos se consideram completamente inocentes. E os que os vendem dizem: bendito seja realmente o Senhor. Está descrevendo um tipo de pessoa. Não queríamos uma pessoa como seu pastor. Ele diz: bendito seja o Senhor porque sou rico. E os seus próprios pastores não têm pena deles. Não tem a pena deles. Pastores impiedosos. Você deve ser um pastor com olhos cheios de compaixão,
Quando olho para as ovelhas no primeiro capítulo, sinto compaixão no meu coração. Eu sinto todos eles. Sabe, um dia uma senhora muito amável veio me ver em uma igreja, na primeira igreja batista de Los Angeles, outro dia desses. E ela veio com o marido. Mais tarde, quando eles foram embora, o marido fez um comentário. Ele disse que, quando estávamos conversando com o bispo, era como se fôssemos as únicas pessoas no mundo. Fiquei surpreso. Pensamos que era como se fôssemos as pessoas mais importantes do mundo, mesmo havendo muitas pessoas. Sim, você disse que deve ter um sentimento genuíno pelas pessoas. Quando você não tem compaixão, vá para o inferno. Não importa se você não tem um amado, a culpa é sua. Você não tem um amado. Você não é agradável. Não é agradável. Você não sorri. Você percebe que o último não conseguirá outro para você. Não, sabe, quando as pessoas elas não usam o incentivo de alguém. Eu tento, entende? Às vezes você vê alguém que talvez não seja casado, às vezes depois. Às vezes você vê que eu tentei, às vezes 4 vezes. Eu trago uma pessoa e mistura tudo. Eu trago outra para misturar com outra, embaralho outra, assim por diante. Eu tento mesmo. Eu não desisto. Mesmo que façam karatê comigo. Depois, quando podem dizer, bispo, eu cometi um erro. Tudo bem, venha, vamos tentar de novo. Você tem que ter compaixão pelas pessoas. Você tem que sentir isso no coração. Sim. E pastores sem compaixão precisam ir embora. Olhe a vida de todo mundo. Sua vida é sua vida. Como toda a sua vida. É apenas a sua vida. Alguém pode ser estudante, mas toda a vida dele é só aquela vidinha pequena. É tudo para ele. Uma pessoa que está procurando um amado. Então, o mundo inteiro é só isso. Se ao menos eu conseguir toda a minha pregação e toda a fé. Quando você diz, escreva 3 coisas que Deus vai fazer, uma delas é o Senhor. É por isso que a música da Ida diz, você já ouviu as últimas novidades? Você ouviu as novidades? Notícias. Fui encontrada por um irmão muito bondoso. Quero aprender a ser uma mulher verdadeiramente virtuosa e dedicada e ser boa e atenciosa para o meu homem. Tudo bem. Os pastores maus devem ir embora. Jeremias 23:2. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, contra os pastores que alimentam minhas ovelhas. Vocês dispersaram o meu rebanho. Você os expulsou e não os visitou. Eis que visitarei sobre ti a maldade das tuas ações, diz o Senhor. O mal, o grande e terrível mal que se abate sobre ti. Maldade de suas ações. Mal. Deus espera de fato coisas boas dos pastores e não de forma alguma coisas más. Quando você não faz, veja, nós temos 2 tipos de pecados: pecados de comissão e pecados de omissão. E quando você se torna um pastor e um líder, muitos dos seus pecados passam para a categoria da omissão. Porque em Jeremias 23, versículo 2, ele está falando principalmente sobre pecados de omissão. Você não os visitou, você não os procurou, você não buscou o meu povo, você não fez isso. Então isso, embora não pareça um pecado escandaloso para um pastor ou um líder espiritual, o fato de você ter deixado de visitá-los, isso é um grande e sério problema. E ele diz que isso é mal. Muita gente se chama de pastor, mas não há absolutamente nada de pastoral em você. Você só quer o status de grande homem, ficar lá na frente e as pessoas ouvindo você. Não, ele diz que vocês dispersaram e vocês afastaram, vocês não foram os visitar, vocês não os buscaram. Vocês não têm cuidado, não têm compaixão deles. Eu visitarei sobre vocês o mal das suas ações. É algo muito maligno. Vocês sabem, um dia vamos prestar contas das nossas ovelhas. Eles vão chegar com uma lista longa. Esta aqui está perdida.
Esta aqui está perdida. Esta aqui está desaparecida. Esta aqui está perdida. Esta aqui está desaparecida. É estranho. Jesus tinha dito: de todos que me deste, eu perdi. Não, exceto o filho da perdição. Alguns de nós perderam todos, alguns de vocês. Vocês são como uma rede. A água passa direto quando eles chegam até você. É isso. E você sabe, até mesmo na igreja, né, até eu conheço pessoas. Quando eu entrego este para aquele, você não desaparecerá. Quando eu entrego este para essa pessoa, ele se perderá. Existem pessoas assim. Eu nem me dou mais ao trabalho de dar algo assim para elas. Se eu vejo alguém, quero a pessoa permaneça na igreja. Quando olho para este lar, quando você nem se lembra, este aqui não se importa. Este aqui não tem interesse nem compaixão. É melhor eu entregar para esta pessoa. Você diz assim que ele vê. Então venha. Qual é o seu número? Qual é? Eles vão pegar número, endereço, como encontrar o número do seu amigo. Eles vão te proteger quando te virem. Você está seguro. Você nunca desaparecerá depois que eu te entregar para essa pessoa. Mas outros pastores, ele diz que castigará vocês pela maldade de suas ações. Então os pastores impiedosos devem ir. Amém. Você está ouvindo? Cão ganancioso. Os pastores devem ir. Os pastores de cães gananciosos e desonestos devem ir embora imediatamente. Pastores de cães gananciosos devem sim ir embora. Pastores de cães gananciosos. Quem são eles? Isaías 56. 11 e Isaías 56, versículo 11. Sim, eles são cães gulosos, insaciáveis em sua fome e desejo, que nunca se cansam de buscar seus próprios interesses e prazeres. Eles são pastores cegos que não conseguem entender a verdadeira necessidade de seu rebanho, incapazes de discernir o caminho correto para guiar as ovelhas. Todos eles olham para o seu próprio caminho, sua própria vida, não a vida de outra pessoa. Pastores de cães gananciosos. Eles não se importam com as pessoas, olham cada um para o seu próprio caminho e buscam o seu próprio ganho do seu lado. Se você está pensando na sua vida, por que iria para a Serra Leoa, um país à beira da guerra? Se você busca o seu próprio benefício, nunca irá para a Serra Leoa. Eu nunca aconselharia você a ir para a Serra Leoa, se você está pensando só em si mesmo. Eu nunca aconselharia você a ir para a Libéria, se você está buscando o seu próprio benefício. Pastores que buscam o seu próprio benefício. É por isso que não temos igrejas em certas cidades. É por isso que não há igrejas. Porque você tem pastores nomeados como líderes, mas eles olham para o próprio caminho. Cada um busca seu benefício pessoal, o que ele conseguir. É assim que esses políticos são. Todo mundo está tentando tirar alguma coisa do país. É por isso que você vê que as coisas não funcionam. Você só se pergunta por quê. Eles não conseguem fazer a água correr. Nada pode ser feito. Todo mundo está procurando o que pode ganhar. Cães gananciosos. É por isso que o ministério em tempo integral é importante. Ministério sacrificial. Eu só tenho a perder ao dar esse passo, mas eu estou dando. Eu só tenho a perder de fato. Eu só tenho a perder em todos os sentidos. Não há nada aqui. Eu só tenho a perder, mas estou dando esse passo. Pastores de cães gananciosos. Pastores de cães gananciosos. Eles devem ir. Jesus disse: eu sou o bom pastor da Mumbi. Os pastores de cães devem ir, aqueles que não podem mais retornar ou voltar. Os cães pastores malditos que não conseguem voltar devem ir. Isaías capítulo 56, versículos 9 e 10. Todos os animais selvagens do campo venham para devorar, sim, todos os animais da floresta. Seus vigias são completamente cegos. Todos eles são completamente ignorantes.
São todos cães mudos que não conseguem latir de forma alguma, dormindo e deitados, amando profundamente o sono. Sim, são cães gananciosos que nunca se satisfazem. São pastores que não conseguem entender e está descrevendo os pastores. Todos olham para os seus próprios caminhos. Cada um busca o seu próprio ganho. São cães malditos que não conseguem carregar. Pregadores, pastores que não conseguem pregar com o coração, não conseguem ministrar para que as pessoas sejam convertidas, cães que não conseguem latir. De que serve um cão que não consegue latir? Assaltantes armados foram à casa de alguém. Na verdade, não. Eu não sei se eram ladrões armados. Eles vieram, entraram na casa, fizeram tudo, levaram tudo e a casa estava cheia de cachorros. Nenhum sequer latiu, malditos. Cães que não conseguem latir de forma alguma, nenhum latido pode ser ouvido de maneira alguma. Cães malditos que não conseguem latir. Quando você deveria ter latido, aberto a boca e falado, você não falou. Sempre que você deveria falar e não fala. Você é um cão maldito. Você está sentado, não consegue uma transmissão do doutor. Você não consegue pregar por 1 hora. Você não consegue pregar por 2 horas. Você não consegue exortar 10 pessoas. Você não consegue falar sob a unção para que as pessoas sintam a convicção e sejam transformadas e convertidas. Você só sabe conversar, falar, rir e socializar. Mas você não consegue pregar, cão maldito. E você é chamada de pastora. E você não consegue falar para que as pessoas se convertam. Você é um cão maldito que não consegue latir. Sim, os vigias deles são realmente cegos. Então, pastores cães mudos que não conseguem latir precisam ir embora. Você ainda está aí? Você... Número o quê? Número 13. Vigilantes cegos. Os pastores devem, de fato, ficar completamente e absolutamente cegos. Nenhuma visões claras, nenhuma impressões nítidas, nenhum sentimento profundo, nenhuma sensação perceptível, nenhuma orientação precisa, nenhuma luz brilhante. Você não consegue ver nada. Até na Bíblia, quando você lê, ele diz que todos eles são vigias cegos. Seus vigias são cegos. Quando as pessoas estão perto de você, você deve ver coisas sobre elas. Quando estou perto de pessoas, eu sei sobre elas. E eu fico fisicamente próximo delas. Sim, eles realmente deveriam saber algumas coisas importantes. Eles deveriam enxergar. Você não consegue ver. Eu já vi o diabo mais de 2 vezes na minha vida, eu juro. Sim, de forma tão incrivelmente vívida, realmente. Qualquer pessoa que Deus sempre usa, você tem alguns sonhos ou visões. Porque nem mesmo línguas foram mencionadas como sinal do Espírito Santo. Diz, derramarei meu Espírito, e eles verão visões, eles sonharão sonhos. Nem mesmo agradecimentos foram mencionados. Vigias cegos de fato não conseguem ver absolutamente nada. É um sinal. Não há espírito algum sobre você. Sim, até mesmo tenho diversos sermões e acampamentos que foram completamente baseados em visões e revelações divinas. Sim, posso mencionar e detalhar até mesmo apenas 2 exemplos principais de cabeça para ilustrar o que estou dizendo. Eu tive uma visão. Encruzilhada da serpente. Sim, foi isso mesmo. Eu estava no sonho, ao vivo, andando de bicicleta. E cheguei a uma encruzilhada e vi uma cobra verde comprida. É por isso que lá embaixo, veja, há um lugar chamado Encruzilhada da Serpente. Não é porque há cobras. Recebeu esse nome por causa do acampamento Encruzilhada da Serpente.
E quando cheguei à encruzilhada da minha vida, eu diminui a velocidade na bicicleta. Eu deveria ter ido para onde eu conhecia, mas diminui a velocidade e comecei a dizer: a cobra me viu e começou a me perseguir. Muito comprida e muito fina realmente. E porque hesitei na encruzilhada da minha própria vida, a cobra realmente me perseguiu incansavelmente. As pessoas estão sendo perseguidas ao longo de suas vidas. E quando eu andava, eu disse: o que é isso? Eu disse: as pessoas estão sendo perseguidas porque quando chegam à encruzilhada de suas vidas, onde deveriam servir a Deus, deveriam fazer isso, deveriam fazer aquilo, começam a enrolar e brincar com Deus e a fazer joguinhos. E então cobras longas e esguias vêm segui-los. E é por isso que eu disse, depois de um tempo, quando você pergunta para alguém, diz: bem, até você mesmo não vai pedir para a pessoa servir a Deus porque ela simplesmente não consegue. Por causa da cobra que está te seguindo de perto, eles estão completamente cegos. Um dia eu abaixei a cabeça e vi a palavra volante. Eu não sabia o que significava. Fechei os olhos e vi a palavra volante. Abri meus olhos. O que é volante? Foi uma visão. Sim, mas eu tinha o acampamento. Mas eu não lhes contei o verdadeiro significado da palavra volante. Em todo o acampamento você nunca ouvirá o significado. Mas também é interessante para mim que eu meditei sobre isso. Foi então que descobri o que isso significa. Não, não é. Pois era outra coisa. Outra maneira completamente cega e sem esperança. Verdadeiramente bem-aventurado e abençoado. Cego. Cego. Sem sonhos, sem visões. A culpa é sua. Sem visões, sem sonhos. É sua culpa você não ter o Espírito. Comece a orar pelo Espírito Santo. Jejue na sua vida. E essa secura vai embora completamente. A secura vai embora de uma vez por todas. Aqueles de vocês que não têm o amado, vocês estão buscando. Deixe Deus abrir seus olhos. Deixe Deus fazer o quê? Abrir seus olhos. Porque quando você entrar, verá que as pessoas vão querer aconselhá-lo a sair. Mas eles nunca dirão isso porque não podem. Eles não têm permissão para aconselhar alguém a sair. Existem alguns IMCs. Quando você vê um IMC, você sabe que não há esperança alguma. Isel, isso nunca vai funcionar. Há tantos casamentos, eu sei que isso nunca vai funcionar. Não importa o que eles façam, isso realmente não vai funcionar. Eles terão conflitos até o dia em que morrerem. É chamado de um casal doente. Eles são cegos. E o último tipo de pastoreio mesquinho é o da ignorância. Pastor ignorante. Ele diz que seus vigias são cegos. E todos eles são ignorantes. Eles são cães malditos. Eles não conseguem dormir, deitar, rir até adormecer. Pastores ignorantes. E lembra que falamos sobre ir mais a fundo na palavra, não é? A ignorância está saindo de você. Sim, você está se aprofundando na palavra de Deus. Não é verdade? E o último está dormindo. Pastores dormindo. Eles adoram dormir. Você vê muitos pastores quando pode. Eles não rezaram nem 5 minutos. Sua oração principal é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você fala como se estivesse contando uma cantiga de ninar. E então você está andando pela cidade sem rezar. Malditos cães. Ignorante. Não é possível voltar. Claro que você não pode voltar. Porque você dormiu a noite toda quando deveria estar de costas, não é verdade? Você estava dormindo, ignorante. Você está me ouvindo claramente? O pastoreio miserável e desumano deve, de fato, acabar imediatamente. Eu amo isso. Conte ao seu vizinho.
Você ama isso? Amém mesmo. É dezembro. Dezembro está chegando. Todos os pastores adormecidos, pastores ignorantes e sem discernimento abatem cães que de fato não podem barrar outros pastores, pastores maus, pastores impiedosos e cruéis, cães gananciosos e insaciáveis. Os pastores devem, sem falta, ir até o mês de dezembro. Você, na verdade, não é um pastor. Uma vez pastor, sempre um pastor. Nunca, em hipótese alguma, use tesouras. Pastores que não alimentam, pastores que não visitam, pastores que não procuram. Até dezembro você deve... O quê? Você está fora. Preciso ver você vagando por Acra, Kumasi, onde quer que seja, procurando pessoas. O que faz? Procuro alguém. Um emprego, mais alguém. Com seu próprio dinheiro, com sua própria mente. O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Então, estou procurando por alguém. Estou procurando por alguém. Essa pessoa vai te dar alguma coisa? Não. É alguém que é mais rico do que você conhece? Essa pessoa vai te conectar a alguém? Não, só estou procurando por alguém aqui. Você foi a um lugar, está apenas procurando por alguém? Sim. Você sabe quantos lugares eu já fui procurando por pessoas? Ah, sim. Uma das coisas que você percebe sobre mim é que estou sempre indo a lugares. A única razão para ir lá é porque estou procurando por alguém. Quando vejo que a pessoa não tem nada para me dar. Sim. Sim. Zacarias 11 nos fala sobre todas essas coisas. O pastoreio miserável deve de fato acabar. Agora, o pastoreio miserável deve sem dúvida acabar, pois isso acontecerá por meio de um total de 15 campanhas que você irá empreender com grande dedicação. Uau! Você está por perto. Sim, realmente. Não sei se vocês têm força suficiente para isso. Os seguidores. Tudo bem, estamos agora fechando este ciclo e estamos iniciando as campanhas sob um pastoreio verdadeiramente miserável que de fato devem acabar. Os cães pastores malditos e ineficazes que não conseguem voltar para o rebanho devem ir embora definitivamente. O que mais deve ir? Pastores que estão adormecidos, pastores que não visitam as suas ovelhas e não cumprem o seu dever, devem ir embora e deixar o seu posto. Pastores tolos e também pastoras que se alimentam de ovelhas devem, de fato, ir embora imediatamente. Pastores de cães gananciosos devem ir embora. Todos esses tipos de pastores estão na Bíblia. Ei, a Bíblia não é um livro fantástico? Pastores órfãos, bem-aventurado o homem que verdadeiramente teme ao Senhor em todos os seus caminhos. Ele certamente comerá do fruto de suas justas ações e do trabalho de suas mãos. Conforme está escrito em Isaías, capítulo 3, versículo 12, ele comerá do fruto de suas ações, pois a bênção do Senhor estará sobre ele. Ele comerá. Ei, 10, não, 3, 10, sim, dize aos justos, tudo irá realmente muito bem, porque eles certamente comerão do fruto das suas próprias ações e de seus esforços dedicados. Portanto, um homem justo deve ter ações. O que você deve estar fazendo? Porque você vai comer o fruto do seu... Fazendo. Dize aos justos, serás bem-sucedido e comerás do fruto das tuas ações. Então, se você não tem o que fazer, como pode comer a fruta? Amém.
Eles certamente comerão o fruto de suas próprias ações. A barragem fala: você não pode apoiar o amor para dormir. Pastores de cães adormecidos. Pastores tolos. Diga isso ao justo e ele ficará muito bem. Eles comerão o fruto de suas próprias ações. Diga a alguém que eu tenho ações e que comerei do fruto delas, com certeza. Você está feliz por ter algumas coisas para fazer? Aqueles que fazem menos não podem comer o fruto de suas ações. Não ficará bem com eles. É um versículo bonito. Diga ao seu vizinho: eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Para o seu vizinho, diga: ficará bem. Você comerá o fruto. Você comerá o fruto. Ação. Diga ao justo que tudo verdadeiramente ficará bem com ele. Você. Você certamente comerá o fruto das suas próprias ações. Então, se você realmente não tem ações, como poderá ficar bem consigo mesmo? Como você pode comer o fruto das suas ações? Você precisa ter ações. Sim, você precisa ter ações. Você ama isso? Você realmente ama isso? Você consegue encontrar algum homem justo para falar com você e dizer que ficará bem com você? Comerás do fruto das tuas ações. Pessoas justas devem ter ações para que possam comer o fruto de suas ações. É melhor você fazer alguma coisa. Quantos vão ter muitas coisas para fazer? Cada uma das campanhas é uma ação. Elas são chamadas de campanhas de fazer. Eles são chamados de quê? Fazendo campanhas. Eu amo isso. Como eles são chamados? Fazer campanhas de coisas que você verdadeiramente faz. Sabe Shepherding deve acabar. Maldito cachorro. Pastores que não conseguem apoiar devem ir embora. Pastores que comem as ovelhas devem ir embora. Pastores que não visitam devem ir embora. Pastores que não buscam devem ir embora. Pastores dorminhocos e sonolentos devem ir embora. Aqueles que não acordam para orar devem ir embora até dezembro. Até dezembro. Aqueles que não acordam para orar devem ir embora até dezembro. Diga aos justos que eles certamente comerão o fruto delicioso e abundante do que estão fazendo e realizando. Então, à medida que avançamos e progredimos nas campanhas, você verá claramente que comerá o fruto direto e merecido de suas próprias ações e esforços. Você está realmente animado com isso? Uau, que notícia maravilhosa! Eu realmente amo isso. Eu amo muito isso. Se você estiver disposto e obediente. Se você for um seguidor verdadeiramente obediente, certamente comerá do fruto abundante de suas ações. E de fato, pelas ações justas dos justos, o monte da casa do Senhor será firmemente estabelecido. No topo da montanha, ele será grandemente exaltado. Acima do monte, as nações fluirão para ele.
Amém. É realmente uma grande bênção, não é mesmo? Encontre um homem verdadeiramente justo por perto e diga-lhe: Charri, tudo correrá muito bem para você e você comerá o fruto da sua campanha e de todo o seu esforço. É incrível mesmo. Levante as mãos e agradeça a Deus, porque agora você é declarado justo pelo sangue do Cordeiro. E tudo irá bem com você, e comerás do fruto das tuas ações. Pai, nós te damos louvor, te damos graças, te damos glória. Nós te damos toda a honra e glória em nome poderoso de Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos profundamente e te louvamos com todo o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Chegamos agora ao final da nossa transmissão de hoje e gostaríamos de informar a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores que estaremos de volta pontualmente às 6 horas da manhã. Esperamos sinceramente que vocês apreciem e desfrutem do nosso conteúdo e da nossa programação. 6 da manhã? Sim. Não, às 9 Zé, nem às 8 Zé, nem às 7 Zé, às 6 Rés. Agora, seguidores dedicados não podem se dar ao luxo de socializar inutilmente. Então certifique-se de dormir cedo. Às 5h30 da manhã você já estará se movendo e em plena atividade. Muitas pessoas estão viajando amanhã em segurança para onde vieram. Então começamos às 6. Vamos encerrar o acampamento pela manhã, então começamos cedo e depois seguimos. Também teremos a comunhão. E você tem o óleo? Você trouxe o seu óleo? Sim. Apenas certifique-se de ter uma gota de óleo essencial para que você seja devidamente declarado um coração puro. Siga o exército fiel de seguidores do coração. Aleluia. Que a graça divina esteja sempre conosco. Por favor, sente-se confortavelmente e pegue sua oferta especial agora ou seu dinheiro infelizmente acabou. Seu dinheiro realmente acabou, então por favor, pegue sua oferta exclusiva e aproveite. Levante sua oferta. Pai Celestial, muito obrigado pela grande oportunidade de dar uma boa e generosa oferta esta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ajudantes, por favor, recebam a oferta agora. E eu acredito que as estrelas dançantes vão nos dar apenas uma música, só uma dança muito especial e verdadeiramente única, depois que entregarem a sua oferta generosa. Quantos querem ouvir mais da música da Ida? Tenho certeza de que pela manhã ela terá algo novo que será uma bênção. Não é incrível quantos têm apreciado as novas músicas da Ida neste acampamento? Elas não são fantásticas? Elas não são incríveis? Elas não são sobrenaturais? Elas não são maravilhosas? Vocês adoram. Se as estrelas dançantes terminaram de entregar sua oferta, se você não entregou sua oferta, não ouse subir ao palco. Uma dança, só uma dança. E quando terminarem de dançar, não fiquem nos olhando com aquele olhar pedindo para que cantem, toquem, dancem. Mais uma dança, só uma.
Quando elas vêm e dançam, acabam nos seduzindo com a dança para que dancem mais uma vez. Não é verdade, não é mesmo? Você já viu o jeito delas?